Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas. Pois é, estamos aqui em tempos de pandemia, estamos aqui com a nossa live, né? Live que nós estamos colocando no nosso Facebook, o Facebook do programa Clubes em Destaque, mas que nós trazemos aqui também para você no canal 8 da NET Campinas. E o meu convidado de hoje, nesta nova maneira de entrevista, né? Eu aqui na minha residência e ele também na sua residência. Mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui no Clubes em Destaque o Dr. Dário Saad, secretário de Esportes da cidade de Campinas, que vai conversar com a gente, né? Tivemos uma entrevista no mês de março, programando muitas e muitas coisas, competições, enfim. Falamos muito do que seria o calendário da Secretaria de Esportes para este ano de 2020, eis que veio a pandemia e aí nós acabou que caiu tudo por terra. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com o Dr. Dário Saad aqui no nosso Clubes em Destaque. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos aqui com esta live com o Dr. Dário Saad no Clubes em Destaque. Fique com a gente, nós voltamos já. De volta com o Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET Campinas, através da nossa live, como eu disse aqui na abertura, desse novo modelo de entrevista, né? Sempre tivemos ao lado do Dr. Dário fisicamente falando, só que desta feita temos que nos reinventar. E estamos aqui, então, para trazer para você, telespectador do nosso programa Clubes em Destaque, um programa da PESEC, sempre um programa inédito, né? Você que estava aí curtindo as reapresentações da Olimpesec do ano passado, agora, nesta nova modalidade, a gente vai procurar trazer aqui autoridades e também os representantes dos clubes sociais da cidade de Campinas. E hoje, como eu disse, mais uma vez com grande prazer, estou recebendo o Dr. Dário Saad, que é secretário de Esportes da cidade de Campinas. Dr. Dário, um grande abraço e mais uma vez muito obrigado pela participação desta feita aqui na live, né, doutor Dário? É isso mesmo. Olá, Claudinei, amigos que nos acompanham, né, no canal 8 da NET, agora na live. É um prazer poder falar com você nessa nova modalidade, né, Claudinei? A gente está aqui tentando se modernizar na marra, né, porque nós somos do tempo analógico, do tempo do telefone de disco ainda, antes do telefone de tecla, e agora nós temos aqui que fazer live, gravar cada um na sua casa. Estamos aí em tempos de pandemia, tempos difíceis, preparando aí, trabalhando, vendo como a situação vai ficar para poder propor e para poder, num futuro breve, retomar o esporte em Campinas. É verdade, doutor Dário, a gente está realmente bastante preocupado, né? Mas eu acho que é assim, tudo bem, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de incertezas, na verdade, um momento em que ninguém sabe dizer o que é que vai acontecer, ninguém tem a bola de cristal para saber, mas eu acho que é importante a gente começar esse nosso papo aqui, doutor Dário, fazendo um balanço aí dos últimos 5 anos, né? Haja vista que nós teremos aí no próximo dia 31 de maio, 2 de junho, a saída do nosso secretário de Esportes, doutor Dário Saad, né? Deixará a secretaria. Então eu acho importante nesse momento a gente fazer um balanço desses 5 anos que o senhor ficou à frente aí
da Secretaria. Eu gostaria que o senhor, evidente que não vai dar para a gente contar tudo aqui com detalhes, né, porque foi muita coisa, muito trabalho, mas vamos começar com esse balanço, esse mini balanço, doutor Dário, desta sua permanência à frente da Secretaria. Olha, Claudinei, foram 5 anos bastante intensos na minha vida. Quando eu assumi a Secretaria de Esportes, muita gente disse: o que um médico vai fazer na Secretaria de Esportes? Médico não tem nada a ver com a Secretaria. E graças a Deus foi um espaço e foi um momento importante da minha vida. E nesses 5 anos nós conseguimos fazer muita coisa. Para falar na questão dos eventos, nós lançamos a Maratona de Campinas, que nunca existiu. Quando eu cheguei na Secretaria de Esportes, falei para os gestores que me acompanhavam: olha, nós vamos fazer uma maratona. Todo mundo começou a rir, Claudinei, e rir em tom de deboche, como se fosse praticamente impossível. E fizemos 5 maratonas. A sexta agora está aguardando os andamentos da pandemia. E foi um sucesso. Colocamos Campinas no rol das poucas cidades no Brasil que tem esse tipo de evento. Lançamos o circuito dos distritos para levar corrida para os locais mais distantes do centro. Lançamos provas de ciclismo, como o GP Ciclismo, o GP Campinas de Ciclismo na Norte-Sul. Retomamos a prova ciclística Tiradentes, que era uma prova tradicional de Campinas que tinha sido abandonada. Nós recuperamos, Claudinei, quase 8.000 metros de áreas que estavam sem uso, ou áreas que estavam praticamente abandonadas, que hoje fazem parte do esporte de Campinas. Desde do Balneário do Taquaral, onde nós temos o Museu do Esporte, temos o Centro de Lutas, a própria sede da Secretaria, que ficava numa casa ao lado do Taquaral, e gastava quase R$40 mil por mês, mais de R$500 mil no ano. E hoje tem uma sua sede própria dentro do Balneário do Taquaral. Revitalizamos o mezanino lá do Centro de Vivência do Idoso, tem um ambulatório de osteopatia no esporte, o primeiro da América Latina. Lançamos o Galpão dos Lemos, um espaço histórico de 1.500 metros quadrados, um espaço de ginástica, um espaço de ginástica artística, de trampolim, ginástica rítmica, espaço multiuso também. Nós revitalizamos o salão social do antigo Clube Concórdia, ao lado do Viaduto Cury. Fomos lá para o Jardim São José e montamos lá o Centro Esportivo Educacional, também com 2.000 metros quadrados de área. Então nós deixamos muita coisa, revitalizamos muitas praças de esportes, fizemos parcerias com diversos organizadores de eventos, com clubes e tudo, e o esporte em Campinas nesses 5 anos reviveu. O esporte em Campinas nesses 5 anos apareceu com força total. Só para falar, Claudinei, na programação de esportes para 2020, nós tínhamos uma programação intensa. Nós estávamos programados mais de 55, 58 corridas de rua durante o ano. Nós íamos bater novos recordes, porque nesses 5 anos, a cada ano, nós batemos recordes. Batemos recordes em número de eventos. Foi, em 2019, 513 eventos esportivos, não da cidade, a cidade foi muito mais, mas relacionados à Secretaria de Esportes, ou feitos pela Secretaria, ou em parceria. Nós tivemos a participação de mais de 800 mil pessoas nesses eventos. Nós ampliamos o número de eventos em Campinas, o número de pessoas, de corrida. Então foi assim, muito intenso o nosso trabalho. E eu também não fico aqui dizendo que foi um trabalho meu. É um trabalho que foi em equipe, é um trabalho que foi com os gestores da secretaria, os funcionários, um trabalho de parceria com os clubes de Campinas. E aí eu venho aqui agradecer mais uma vez a APESEC, em nome do nosso presidente Eduardo Antonelli de Moraes, que sempre foram parceiros, os clubes de Campinas sempre foram muito parceiros da Secretaria de Esportes, num evento fantástico que é a virada esportiva, que nós retomamos a virada esportiva e fizemos na última um evento maravilhoso. Agradecer os organizadores de eventos, as entidades esportivas, agradecer todo o segmento esportivo de Campinas, que nesses 5 anos abraçou e fez parceria com a Secretaria de Esportes e deu todo esse volume e essa qualidade de ações que eu descrevi aqui resumidamente. Sem dúvida nenhuma, esse balanço, né, embora que a gente tenha chamado de um mini balanço aqui, porque
para falar, evidentemente, de todas as realizações, a gente levaria muito tempo, né? Mas já dá para notar, pelo que o doutor Dário falou, e por tudo aquilo que foi realizado nessa gestão do doutor Dário Saad. Só um parênteses, Dário, eu queria saber o seguinte, a gente vê no Facebook o pessoal elogiando muito a sua pessoa, elogiando muito a sua gestão à frente da Secretaria de Esportes, né? E você, como disse, né, no início da nossa conversa aqui, você falou como é que um médico ia tocar uma Secretaria de Esportes, né? Então, eu queria só te perguntar, na sua criação, na sua formação, antes de médico, evidentemente, para você dar tão certo assim à frente de uma Secretaria de Esportes, Dário, você que já passou pelo Mário Gatti, a gente já falou isso aqui, já passou pela Câmara Municipal, enfim, você já tinha alguma ligação com o esporte? Como é que você conseguiu se dar tão bem assim à frente da Secretaria de Esportes, com tantas realizações, Dário? Olha, Claudinei, eu tive uma infância numa cidade pequena, em Pedregulho. E lá a gente nasceu jogando bola na rua e depois na escola eu também joguei bastante vôlei. Eu fazia parte do time de vôlei que representava Pedregulho. E assim, eu tinha meu professor de educação física, o seu Djalma, que era uma pessoa apaixonada pelo esporte. E quando eu vim para Campinas, eu participei de muitos eventos na área universitária e sempre, quando comecei minha vida política como vereador, que eu fui por alguns mandatos em Campinas, eu acompanhei os campeonatos amadores, o Campeonato Amador de Futebol de Campinas, ajudava algumas equipes, alguns bairros com seus times, então eu tinha uma proximidade grande. E como todo brasileiro, aquela paixão pelo futebol, né? A gente tem essa paixão pelo futebol, mas a secretaria foi uma surpresa muito positiva. Por quê? Porque lá você tem excelentes técnicos, você tem excelentes funcionários que dão todo o suporte básico, suporte técnico, suporte do conhecimento das modalidades esportivas. E isso fez com que a gente tivesse condição, nessa parceria, com a minha vontade de fazer, com a vontade de realizar, junto com toda a qualificação técnica dos servidores, isso foi um casamento perfeito. Eu entendo que a gente tem que ter, primeiro, no homem, né, a gente tem que ter o gestor, a gente tem que ter aquela pessoa que tem as ideias realmente e que vai fazer essas ideias se tornarem concretas através de uma equipe, que é justamente o que você colocou. Quer dizer, eu passei pela Rádio Brasil e na Rádio Brasil a gente teve um tempo junto com a Jovem Pan, e a Jovem Pan, todo mundo sabe, é do seu Tuta, né? E o seu Tuta tinha um lema, e tem um lema, né? Que ninguém faz nada sozinho. E é uma grande verdade. Você disse que você tem a sua equipe que o ajudou muito. Mas eu acho que antes disso, né, entendo que antes disso tem que ter o gestor, tem que ter aquela pessoa com capacidade. E aí é que eu entendo que você entra, né, Dário? Quer dizer, você tem a vontade de fazer e mostra como pode ser feito. E aí sim, você põe uma equipe toda para trabalhar para que a coisa aconteça, né? É verdade, Claudinei. Muitas vezes você tem a ideia, você tem alguma vontade de fazer um projeto, um programa, e você conversa com os gestores e eles falam, olha, isso aí é difícil dar certo, não vamos por esse caminho, vamos por outro caminho. E às vezes você traz uma ideia e os gestores falam, olha, excelente, vamos para cima. Então, assim, essa ponderação entre a vontade de fazer, como você disse, de liderar, de ser um gestor, de empolgar a equipe e respeitar os técnicos, a questão técnica, a questão do conhecimento mais aprimorado nas modalidades, foi o que fez essa parte. Quer dizer, muitas coisas no esporte a gente fez na raça, muitas coisas nós fizemos sem dinheiro. A virada esportiva, eu falo, Claudinei, que na última virada nós tivemos mais de 200 eventos e mais de 100 e tantas mil pessoas participando. Aí São Paulo fez uma publicidade, a cidade de São Paulo, que teve uma virada esportiva com 400 eventos, o dobro da gente, e 200 mil pessoas, o dobro também. Então eu falo, bom, São Paulo é 10 vezes maior que Campinas. Nós temos 1.200.000 habitantes e São Paulo tem 12 milhões. Aí teve uma pequena diferença. São Paulo gastou R$1 milhão.
E nós, na nossa brigada esportiva, em todas que nós fizemos, nós não gastamos nada. Nós tivemos a parceria, como eu me referi no começo da entrevista, com clubes, com entidades esportivas, organizadores de eventos e com a cidade como um todo. Então é isso que você falou, a gente tem que ter boa vontade, ânimo, não é fácil trabalhar no setor público, existe uma burocracia muito grande, existe uma demanda imensa para a capacidade de realização. No caso da Secretaria de Esportes, não é fácil, mas eu tive uma experiência nesses 5 anos que foi fantástica para a minha vida como gestor, foi fantástica aprender mais aprofundadamente sobre muitas modalidades esportivas. Cito aí as artes marciais, que eu já gostava e hoje eu sou um apaixonado pelas artes marciais, entre outras modalidades que eu acabei conhecendo mais aprofundadamente. E a gente tem certeza que isso te capacita para muito mais no futuro pela nossa cidade de Campinas, né? E você que veio lá de Pedregulho, mas adotou a cidade de Campinas aqui como a cidade do seu coração e, sem dúvida nenhuma, ainda tem muito a dar pela nossa cidade. Agora, Dário, nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Clubes em Destaque, hoje nessa live, e daqui a pouquinho a gente vai voltar. Até agora, nesse primeiro bloco, nós fizemos um balanço, falamos aí da capacidade do nosso gestor, do nosso secretário de esportes, e no segundo bloco nós vamos falar mais propriamente daquilo que nos espera, né? Pelo menos o que você pensa e o que você pode passar para quem está nos vendo aí no canal 8 da NET Campinas, também no Facebook do programa Clubes em Destaque. Então nós vamos dar uma paradinha aqui para a mensagem do SM Studios. Lembrando, hein, o SM Studios está funcionando a todo vapor com o nosso Antônio Micoli e toda a sua equipe para atender você que quer gravar o seu CD, quer gravar a sua videoaula. É só você entrar em contato com o SM Studios. Portanto, a gente vai para a mensagem do SM Studios e nós voltamos já em seguida para continuar o nosso papo aqui com o Dr. Dário Saad, secretário de Esportes da cidade de Campinas. É rapidinho, a gente volta já já. De volta com o nosso Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET Campinas, desta maneira diferente, como você está conferindo aí, né? Através da nossa live com o Dr. Dário Saad, secretário de Esportes da cidade de Campinas, que tem a sua gestão, seu mandato aí até o próximo dia 31 de maio. Provavelmente a gente volte a falar ainda antes disso, não sei, né? Tudo vai depender dessa questão da pandemia aí. Mas ficamos muito felizes sempre em receber o Dr. Dário aqui, como muitas vezes aconteceu, e de tudo que ele falou no primeiro bloco, eu sou testemunha da preocupação que ele sempre teve de realizar muito gastando pouco. Eu acho que isso que é muito importante para um gestor, seja ele de qualquer área, né? Se você puder fazer bastante, puder fazer muito, gastando pouco, sempre é bem melhor. E nós voltamos aqui então com essa nossa live, né? Uma maneira diferente de trazer até você o nosso Clubes em Destaque, você que nos vê também em qualquer momento aí no nosso Facebook do programa Clubes em Destaque. Voltando a conversar com o Dr. Dário, Dário, eu queria saber de você a respeito do decreto, né, que foi baixado aí. Nós tivemos um decreto federal e um decreto estadual, e confunde um pouco a cabeça do povo, né? O que é que tem que seguir o federal, o estadual, no quesito abertura de academias, de barbearia, de salão de cabeleireiro, enfim. Explica um pouquinho para a gente como é que você está vendo isso e o que é que deve ser seguido, Dário? Olha, Claudinei, na segunda-feira à noite, nós tomamos conhecimento que o presidente da República tinha editado um decreto
incluindo as academias, salões de beleza e barbearia como atividades essenciais. Isso gerou uma expectativa desse setor de poder fazer uma reabertura e sair fora das regras do isolamento, das regras da quarentena. E nós ficamos em dúvida naquele momento, na segunda-feira à noite. Aí, no outro dia, nós ligamos para o governo do Estado de São Paulo, tanto na Secretaria de Esporte do Estado, como também na Secretaria de Saúde, no Comitê do Covid, que é o comitê que coordena as ações no Estado de São Paulo. E o que foi nos dito, e a gente seguiu, é que no Estado de São Paulo, o que vale é o decreto do Estado. Há um mês atrás, um mês e meio, o Supremo Tribunal Federal se manifestou através de uma ação dizendo que os estados e os municípios seriam os responsáveis pela política de isolamento social de enfrentamento à pandemia. E no Estado de São Paulo, a Justiça Paulista já consolidou o entendimento que no Estado de São Paulo deveremos obedecer o decreto estadual. Tanto que há um tempo atrás, algumas cidades, até da nossa região, fizeram algumas aberturas, você está em Indaiatuba, Pedreira, acho que Arthur Nogueira também, abriram alguns setores do comércio, alguns setores da atividade econômica, e o próprio Ministério Público entrou com ação e esses estabelecimentos foram imediatamente fechados. A Justiça deu uma liminar para fechar. Então, no meu ponto de vista, e do ponto de vista legal, nós discutimos na Secretaria de Saúde aqui em Campinas, com o prefeito, se valeria a pena algum tipo de ação do município para fazer uma abertura inicial desses segmentos, das academias, dos outros segmentos também que constavam no decreto federal, mas a análise jurídica mostra o seguinte: caso qualquer iniciativa desse sentido, será barrada pela Justiça, como aconteceu, inclusive, na cidade de São José dos Campos. São José dos Campos editou um decreto e permitiu a abertura de academias. O Ministério Público entrou e já perdeu, a cidade perdeu, vai ter que fechar. Então, no caso nosso aqui de Campinas e do Estado de São Paulo, nós devemos seguir o decreto estadual. E assim, a gente entende, Claudinei, porque o setor do esporte está sofrendo muito. Muita gente em Campinas e no Brasil inteiro vive do esporte. Muita gente vive do comércio do esporte, que são tanto lojas do segmento esportivo, academias de vários tipos, de musculação, crossfit, pilates, de natação, de tudo isso. Então, o segmento está sofrendo muito. A gente entende, nesse momento, todas as dificuldades que esse segmento passa, mas nós temos que seguir as determinações do decreto estadual. Mas a Secretaria de Esportes já tem um plano de reabertura pronto a hora que o Estado permitir. Já nos reunimos com mais de 15 grupos, representantes de diversos segmentos esportivos, e montamos um plano, inclusive baseado no Conselho Regional de Educação Física, no CREF. Então eu entendo o seguinte: nossa postura é de respeitar o decreto estadual, mas preparados, quando o Estado permitir, para uma reabertura com responsabilidade. Reabertura com responsabilidade, porque nós estamos enfrentando uma pandemia que já vitimou milhares de pessoas no Brasil e no mundo, uma quantidade imensa de pessoas, que está parando a economia não só do Brasil, mas de uma grande parte do mundo, e é um desafio mundial, e que infelizmente nós temos que enfrentar e vamos sofrer bastante com isso. É verdade, Dário. E deixa eu só frisar aqui, para quem está nos vendo, né, seja no canal 8 da NET Campinas, ou então na nossa página do Facebook, que nós estamos gravando essa live aqui com o Dr. Dário no dia 15 de maio. Eu digo isso, né, porque as coisas mudam tanto e tão rapidamente, as leis, abre isso, fecha aquilo, põe a máscara, tira a máscara, usa a máscara, não usa a máscara, vai trabalhar, não vai trabalhar, enfim, é tanta coisa que muda, só para deixar registrado aqui que essa nossa conversa com o Dr. Dário, ela acontece exatamente no dia de hoje, dia 15 de maio de 2020.
E vamos guardar até isso para a posteridade, né? Porque lá para frente, a gente, se Deus quiser, vamos nos lembrar disso aqui, mas de uma maneira melhor. Dário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Clubes em Destaque, desta feita através da nossa live aqui, né? Gravada neste dia 15 de maio, que depois vai para o ar no canal 8 da NET e também no nosso Facebook do programa Clubes em Destaque. Muito obrigado, viu, Dário? Se não houver mais oportunidade da gente se falar até a sua saída aí da secretaria, muito obrigado por tudo que você fez pelo esporte da cidade de Campinas, muito obrigado pela parceria com a nossa APESEC e que você tenha muito mais sucesso na sua vida, tanto pessoal como política. Um grande abraço, viu, Dário Saad? Claudinei, muito obrigado. Eu quero dizer que nesses 5 anos a APESEC foi uma parceira das mais importantes que a Secretaria de Esportes teve. Você, toda a sua equipe, junto comigo, sempre presente, divulgando as ações da Secretaria. Então eu quero agradecer você pessoalmente, todo esse trabalho que você faz de entrevista, essa habilidade, essa capacidade que você tem de trazer os temas para a população. Agradecer o Eduardo Antonelli, o presidente da APESEC, que sempre trouxe os clubes como um dos grandes parceiros. Então a minha palavra hoje é uma palavra de gratidão. Gratidão em nome da APESEC a todos os clubes de Campinas e a você, ao Micla, ao Eduardo, nosso presidente, que sempre estiveram nessa batalha com a gente. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Dário Saad, participando mais uma vez com a gente aqui no nosso Clubes em Destaque, desta feita na nossa live, né, que vai chegando ao seu final. Lembrando nossos encontros, terças-feiras, 21 horas, no canal 8 da NET Campinas. Reapresentação às quintas, às 3 da tarde. E no nosso Facebook, no programa Clubes em Destaque, você pode ver aí essa nova modalidade de entrevistas. Um grande abraço a você e, como eu disse, né, o SM Studios continua ativo. A gente fecha com a mensagem do Antônio Micoli, diretor do SM Studio. Um grande abraço e até a semana que vem. Olá, Claudinei. Olá, Dário. Um grande abraço a vocês e a todos que estão nos assistindo. E conforme você disse, é hora de nos reinventarmos. No nosso caso, usando a tecnologia para fazer a produção do Clubes em Destaque e de tantos outros trabalhos à distância, respeitando o isolamento social. Um grande abraço a todos e até o próximo Clubes em Destaque.